Olá, bem-vindos ao nosso canal Alguma Dúvida, Resolução de Questões, Defensoria Pública. Vamos então dar uma olhadinha naquelas questões que estão caindo no concurso da Defensoria Pública, especialmente você que está buscando essa carreira e, é claro, todos aqueles que querem prestar concursos públicos ou que querem conhecer um pouco mais sobre os assuntos que são objeto das questões. Vamos lá, estamos tudo junto aqui. Lembra que eu fico ao seu dispor aqui mesmo no canal. Mande lá sua dúvida, seu comentário. É uma alegria poder estreitar o contato com você, tá? Bom, vamos para a pergunta de hoje. De hoje é uma pergunta que caiu na Defensoria de Goiás e ela versa sobre o crime de receptação. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha, ó. Tá aqui a questão. Pronto. O crime de receptação é impunível se o autor do crime de que proveio a coisa for isento de pena, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não é verdade, né? Não é verdade. Tem um mito, né? Eu não sei de onde veio, que para que alguém possa responder por receptação, um terceiro tem que ter sido condenado, né, por um determinado crime, mostrando que a coisa foi produto de crime. Isso não é verdade. Né? É necessário provar que a coisa é objeto de crime, tá? Mas não precisa ter a condenação de alguém por conta desse crime anterior. Porque, ora, é só você pensar, a autoria pode ser desconhecida, o suposto autor pode ter morrido, o que vai inviabilizar a existência de um processo, tá bem? Então, não, você não precisa ter alguém condenado por um crime para que determinado autor possa responder por receptação por ter recebido, ocultado, transportado o objeto daquele crime. Para que esteja tipificada e para que seja possível condenar por receptação, basta provar que a coisa era proveito de crime. Não é necessário que alguém tenha sido condenado pelo crime anterior. E no caso da isenção de pena, a lei é expressa, tá? O parágrafo 4º do artigo 180 fala: a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Tá bom? Então a letra A aqui está errada, não dá nem para conversar com ela. Tira-la daí. Tá bom. B. É punível, ainda que o agente tenha apenas influído para que terceiro de boa fé oculte coisa que sabe ser produto de crime. Também é outra dúvida comum aqui, o pessoal costuma errar, imaginando que isso não é receptação, e isso é receptação. Né? A receptação pode ser própria ou imprópria. Própria, quando o sujeito adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, coisa que sabe que é produto de crime. E imprópria, quando influi para que terceiro de boa fé a adquira, receba ou oculte. Então, eu me lembro, né? Acho, puxa, é verdade que em 25 anos eu lembro de um caso. Posso ter tido mais, eu lembro de um caso. Mas foi exatamente isso. Né? Era uma moça que foi a um mecânico. E o mecânico falou: olha, você precisa de uma peça tal, você não vai encontrar em loja essa peça por preço razoável, mas você vai encontrar no desmanche tal. Vai lá que eu recomendo, vai lá que eu garanto, vai lá que pode confiar. Ela foi, adquiriu, era produto de crime. Né? Aí ela veio, ela respondeu por receptação, e ela pegou e falou: olha, não, foi ele. Né? Eu tenho testemunho, eu tenho aqui mensagem, eu tenho como provar tal. Tá. Então ela, né, acabou sendo absolvida por falta de dolo, ela não sabia que era produto de crime. Quem respondeu foi o mecânico, porque ele influiu para que terceiro de boa fé adquirisse a coisa. Tá, letra B, então, nos parece ser o gabarito. Mas vamos dar uma olhadinha, né? Afinal de contas, já conversamos sobre isso. Prova teste não é encontrar a certa no mundo das erradas, é encontrar a melhor alternativa. Me parece que a B está meio inalcançável aqui, mas vamos lá. C. De semovente domesticável de produção, o crime de receptação de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes com a finalidade de comercialização, é crime contra a fauna, submetido à causa de aumento da pena da lei número... Não, da lei de crimes ambientais, né? Não. Na verdade, em 2017, não, foi 2016, foi acrescentado, né, um artigo novo no Código Penal, é a receptação de animal, é o 180A,
tá? Que fala exatamente isso, né? Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocupar, ter em depósito ou vender com a finalidade de produção ou comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes que deve saber ser produto de crime. Tá? Então, a letra C está no Código Penal, artigo 180A. Joia? Joia. Letra D. O crime de receptação tem a pena aumentada por se tratar de circunstância agravante quando envolver bens do patrimônio do Estado ou município. Não, não é agravante, é majorante. Né? Está no parágrafo 6º, que tratando-se de bens de patrimônio, parágrafo 6º do próprio artigo 180, que tratando-se de bens do patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal, de município, da autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade economista, empresa sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena do caput. Então, quando aplica em dobro, você lembra, né? Quando a circunstância se vale de frações para indicar o quanto que a pena será aumentada ou diminuída, a gente está falando de majorantes e minorantes. Aqui é uma majorante, não é uma agravante. Ai, Gustavo, então é uma pergunta de parte especial que te exige conhecimento de parte geral. Sempre. Sempre. Tá? O estudo da parte especial tem que estar sempre encaixado aí no estudo da parte geral. A parte geral é importante demais. Né? Não só porque acaba abraçando o maior número de questões em provas públicas, como para você conseguir bem entender as de parte especial, você sempre tem que conhecer a parte geral. E aqui era um excelente exemplo. A letra D, então, está errada, não é agravante, é majorante. Letra E, a receptação qualificada demanda atividade comercial regular, vedada essa condição em atividade exercida de forma residencial em razão do princípio da legalidade. Não é verdade. Eu até te conto a história. Eu sempre brinco, né, que uma das poucas vantagens de ficar velho é que você vê a história acontecendo, né? Então, eu vi aqui nesse caso, o que aconteceu? Lá em 96, né, você teve uma campanha maciça na imprensa em razão dos desmanches clandestinos que vendiam peças de carros furtados e roubados. Isso teve uma reação popular muito grande e veio a qualificadora do parágrafo 1º, né, a receptação qualificada. O grande mote do parágrafo 1º era alcançar os desmanches clandestinos que estavam comercializando peças de carro. Tá? Esse era o grande mote. Tá bom? Tanto que no parágrafo 2º vem equipara-se atividade comercial, e o parágrafo 1º é uma qualificadora que se refere à atividade comercial, é quem pratica a receptação em atividade comercial, mas equipara-se a atividade comercial para efeito do parágrafo anterior qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência, porque muitos desses desmanches eram clandestinos, eram desmanches de fundo de quintal. Né? Pegava lá o carro, desmontava, pegava as peças mais valiosas, escondia aqui, acolá, ia comercializando. Isso se tornou um problema que mereceu especial atenção na época, na imprensa, na sociedade. Veio a qualificadora exatamente para buscar como foco principal esses desmanches de fundo de quintal. Tá? Tá. Então, não, a receptação qualificada não demanda atividade comercial regular, pode ser a irregular ou clandestina, inclusive exercida em residência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 180. Está errada a letra E. Bom, se estão erradas a C, a D, a E e a B tá certa, né? Pronto, esse era um teste claro. A B era o nosso gabarito. Combinado? Combinado. Então era isso, gente. Lembra que eu fico ao seu dispor aqui, qualquer dúvida, qualquer comentário. Lembra também de dar o joinha aí, de comentar com os amigos, com os colegas, para que venham também aqui conhecer o nosso canal. Super obrigado pela sua atenção. Até uma próxima.